Vida, ala puxa tchê, hoje eu vivo a expressar os meus versos, risos da querência celestial, fazendo e cumprindo meu chamado de evacual, glorificado, Yeshua, Hamashia, Emanuel, ao porteiro que desceu do céu, fez homem de verdade, falando aos viventes sem temer a ninguém, nascido em Belém, o espiritual é a sigla da família, com Chiru e com as prendas o diabo não se cria porque eu sei em quem eu tenho confiado, no Cristo de Israel os guris têm se firmado, persevero no evangelho, firme até o fim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, os crentes aqui é louco e é cheio da unção, como o óleo que escorre pela barba de Arão, é bom e suave viver em união, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, o Senhor dos exércitos é que vai pelejar, qual vai ser o louco de se fresquear, a rima é de louvor e também de adoração, o rap é de gaúcho, raiz, tradição, a Bíblia é eficaz e não vivo só de pão, me livra do pecado e de toda tentação, revestido da armadura e sempre pronto pra guerra, pois em Cristo Jesus a vitória é certa, que das minhas feridas tenha poder pra curar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, a todo aquele que um dia andou perdido, pelo sangue do Calvário se tornando filho, de bombacha larga e de adidas nos pés, a galope pelos pampa com o mestre de Nazaré. As dessa vida não se comparam com a glória que se aproxega a ti. Oh, de casa, Jesus está na porteira do teu coração. Abra a porta, tenha com ele comunhão. Meu irmão, as peleias dessa vida não se comparam com a glória que se aproxega a ti. Oh, Jesus está na porteira do teu coração. Abra a porta, tenha com ele comunhão. Meu irmão. Eu tenho um menor aqui, se tu quiser. Aí, boa noite, já são 6 horas e 37 minutos em Esteio, segunda parte do programa Falando no Ar, nesta quarta-feira, 14 de março de 2018. Eu sabia que eu tinha falado no primeiro bloco que eu teria uma surpresa, e está aqui a grande surpresa. Hoje ele está como diretor de sustentabilidade, inovação e sustentabilidade do Badesul, para muitos Humano Changes, mas no Badesul é Diogo Paz Bier, tá? E nós vamos conversar um pouco dessa trajetória dele na política, neste novo desafio que está sendo à frente dessa entidade que é o Badesul, e claro, a gente vai fechar, que não podemos deixar de falar da música, que é uma das paixões dele, com certeza. Sem dúvida. Tudo bom, Mano Changes ou Diogo, como é que fica melhor? Mano, né? Por favor. Todo mundo conhece como Mano Changes. Tem frescura, né? Mas primeiro é um prazer poder estar aqui contigo, Anderson, né? A gente estava conversando ali com o Dr. Miguel agora também, e uma cabeça brilhante, Exato. Né? Uma cabeça que tem a história da comunicação de Esteio na sua trajetória, no seu DNA, e que um veículo com 50 anos, numa cidade de 60, não precisa dizer mais nada, né? Não. Então, para mim é um prazer poder estar aqui, né, visitando os amigos, falando um pouco assim dessa minha trajetória, mas principalmente em estar perto das pessoas, assim, a música ela faz com que a gente sempre esteja perto das pessoas, assim. Então a minha notoriedade pública ela vem da música, então não tem como não conciliar a história de uma carreira política com a minha carreira artística, porque sem dúvida nenhuma uma coisa tem muito a ver com a outra. E eu acredito que a própria história da música, da cultura, faz com que eu tenha um olhar diferente da política. Vou começar te dizendo o seguinte, né? Eu sou campeão de economia da história da Assembleia, né? Eu poupei mais de 1,5 milhão por mandato em privilégios, em indenização veicular, em diárias, etc, etc. Quando, de certa forma, né, a mídia nem estava cobrando tanto
dos políticos que tivessem uma transparência, que tivessem um compromisso com o dinheiro público. Mas no momento que eu sou um artista e que eu me elejo deputado lá em 2006, né, sou o primeiro músico a me reeleger deputado no nosso Brasil, mas quando eu me elejo lá em 2006 deputado estadual, a primeira coisa que eu penso assim, poxa, eu tenho que ser um bom exemplo para a sociedade, porque eu não estou colocando em jogo a trajetória política que eu vou construir a partir de agora, eu estou colocando algo que é muito maior e muito mais valioso para mim, que é o nome artístico que eu construí. E o artista, ele tem esse carinho das pessoas. É muito mais fácil de um artista ser um cara mais leve no sentido de porque ele está divertindo as pessoas. Então, eu sempre fui muito bem quisto pela sociedade, porque eu sempre levei diversão, sempre levei cultura, sempre levei um assunto mais leve. No momento que tu te feria num partido, no momento que tu já tem uma ideologia, etc., tu já está diminuindo essa relação com a sociedade. Então, o que eu tentei ser enquanto deputado, e nesses dois mandatos como deputado, foi um cara de diálogo, foi um cara que respeita a ideologia ao contrário, foi um cara que tem compromisso com o dinheiro público, e não é porque eu tenho dinheiro para gastar que eu simplesmente vou gastar, né? Porque um deputado já é muito bem remunerado. Então, por exemplo, eu sou o único deputado da história da Assembleia que não usava indenização veicular. Todos os deputados têm direito quase até R$10 mil por mês em indenização veicular. Mas como é que eu vou usar R$10 mil por mês para manter um veículo, Anderson, se eu vou ganhar 120 mil por ano e o meu carro custa menos de 100 mil? Entende? Então, eu tenho esse direito, mas eu não vou usar esse recurso porque eu já ganho bem e estava no meu radar pagar pelo meu carro, manter o meu veículo, entende? Então, são atitudes simples, mas muito mais que elas são construídas porque eu sou uma figura pública, eu sou uma pessoa que está toda semana no interior fazendo show, que tem contato direto com as pessoas. Que tu não abandonou essa rotina da música, não. Mesmo trabalhando, ela tem essa rotina. Não, né, o banco me toma muito mais de segunda a sexta e final de semana eu faço show. Assim, então para mim que tem 2 filhos, assim, às vezes é desgastante. Sim. Mas a minha máxima é o seguinte, quando eu estou em casa, eu aproveito cada segundo com a minha mulher, aproveito cada segundo com os meus filhos, porque eu sei que esses momentos são raros. E muitas vezes é na ausência que tu pode estar dando um bom exemplo. Exato. Porque é óbvio que a gente sente saudade, mas muitas vezes eles assim, sabem que tu está fazendo um negócio legal, que tu tem credibilidade, que as pessoas gostam de ti, que as pessoas confiam em ti. Então, fica muito mais fácil de tu fazer boa política e apresentar boa política. E, na verdade, o que a gente precisa é justamente disso, de um esclarecimento social maior, que as pessoas entendam muito mais como funciona, né, como são as regras do jogo, o que um deputado estadual faz, o que um deputado federal faz, o que um vereador, o que um prefeito, porque aí assim a gente vai poder cobrar. Se a gente não sabe direito qual é a responsabilidade de cada ator político, a gente não vai ter nem capacidade de mensurar se aquele trabalho está sendo bem feito ou não. E eu sempre entendi que o bom exemplo era o primeiro passo para a gente crescer, para a gente, principalmente, mudar um pouco essa postura da política, né, de que todo mundo é ladrão, de que todo mundo é corrupto. Tu pode, sim, fazer a boa política com respeito e sem ser o dono da verdade. Porque eu acredito que se tu vai para um parlamento, tu vai parlar. Então, tu tem que ter diálogo, tu tem que respeitar o contraditório. E ainda mais... um sujeito como eu que foi para representar a juventude, que foi se a gente tem que fazer política pública para a juventude, o diálogo é fundamental, porque se eu pegar um outro jovem de uma outra ideologia, de uma ideologia mais à esquerda, por exemplo, e não tiver capacidade de diálogo com esse cara, quando a gente tiver mais maturidade, quando a gente tiver evoluído, tiver chegado ao poder, a gente não vai ter diálogo nenhum. E, na verdade, esse conceito de esquerda e direita acabou. Entendeu? A gente tem que ser eficiente, a gente tem que dar resultado, a gente tem que prestar contas, a gente tem que ser transparente. E só tem um jeito, Anderson, da gente mudar a política no Brasil. É com tecnologia, com algoritmo. Porque a matemática ela é burra,
Não interessa se o CPF que está errado é o do presidente da República ou do cidadão de baixa renda. Nós já estamos no automático. É isso aí, entende? Esse é um perigo da sociedade atual. A gente já está só no automático, tu só aperta, mas mas eu estou apertando por quê? Eu não estou pensando, eu estou apertando porque eu tenho que me atualizar. Não, é aquela corrida. Isso é perigoso. É verdade. Então, e se tu não usar a tecnologia a teu favor, principalmente para um gestor, para um prefeito, para um governador, né, onde não se apropriar justamente dessa tecnologia para ser o mais transparente possível, a gente não vai mudar a cara. Porque tem corrupção na esquerda, tem corrupção na direita. Tem bom exemplo na esquerda, tem bom exemplo na direita. Então, vamos parar com essa coisa de ideologia esquerda e da direita, porque aí nós, às vezes, aqui do Sul, somos preconceituosos com o povo nordestino. Né? A gente fala, porque o nordestino é cabeça chata, não sei o quê. E eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, o Nordeste nos dá uma aula de política. Sabe por quê? Porque eles fazem política regional. Muitas vezes, né, o Rio Grande do Sul tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores. Então, cada estado tem um número de senadores. Como o Nordeste tem 9 estados, eles têm 27 senadores. Eles juntam esses 27 senadores para trazer recurso, para fazer política regional. Eu, Anderson, não me lembro alguma vez que um senador do Rio Grande do Sul tenha se juntado com o do Paraná e com o de Santa Catarina para pedir alguma coisa para o governo federal. Então, a gente não faz política regional por causa do ranço ideológico. E aí a gente perde como região. Tu vai ver o Nordeste está crescendo muito mais porque tem muito mais dinheiro do governo federal. Só para vocês terem uma ideia, vocês estão nos ouvindo ou nos vendo pelo Facebook. O que acontece? De cada R$100 que a gente paga de imposto, mais de 60 ficam com o governo federal, 24 ficam com o Estado, com o governador, e só 14 ficam com o prefeito. Então, o dinheiro que a gente paga de imposto vai praticamente todo para o presidente da República, que é quem tem a caneta na mão. E aí o Nordeste sabe disso, faz política regional e leva muito mais dinheiro para lá. Com certeza. Então, essa é uma das provas que ideologia não bota comida na mesa das pessoas. Não. Claro, eu sou um cara que pensa em desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que ter um Estado nem mínimo nem máximo. A gente tem que ter um Estado eficiente, transparente, honesto, que preste serviço para a comunidade. Agora, muito mais importante do que isso é ensinar a pescar. E qual é a pescaria que a gente tem que fazer hoje, Anderson? É na internet. É a internet. Há 10 anos atrás, eu comecei um movimento, sou um dos pioneiros no mundo nisso, sou o primeiro deputado a escrever numa Constituição que a internet tem que ser um direito das pessoas. Há 10 anos atrás, quando eu comecei isso, as pessoas... Que não tinha tudo isso que temos hoje. Não. Há 10 anos atrás, quando eu comecei esse movimento da internet livre, as pessoas diziam assim, mas mano, a internet é só Orkut, a internet não serve para nada. Eu dizia, não gente, havia nem Facebook, era só Orkut. É isso aí. E eu dizia para as pessoas, como é que tu vai melhorar a segurança de uma cidade sem vídeo monitoramento e sem inteligência tecnológica para usar essas câmeras para que elas sejam inteligentes? Como é que tu vai melhorar a saúde de um país sem digitalizar os postos de saúde? Hoje o maior problema da saúde no Brasil é a fila no posto de saúde. Exatamente. Então, com 50 mil tu digitaliza um posto de saúde e aí tu usa o telefone para marcar a consulta e tu pode marcar no aplicativo, tu pode marcar pelo WhatsApp, tu pode marcar como tu quiser. E outras, tu tem um sistema eficiente, o senhor vai ser atendido daqui a 15 dias às 3 da tarde. Às 15 dias às 3 da tarde tu vai lá e vai estar o teu nome, tu vai ser atendido. É isso então, que o cidadão quer. É essa eficiência tecnológica que a gente tem que buscar. E só quem pode trazer isso é a internet, a tecnologia, a segurança, a educação. Como é que a gente vai ter educação sem internet? Né? Eu me lembro, quando eu estudava no colégio, que eu tinha que pegar 2 ônibus para ir até a casa do meu avô para consultar a Barça. A Barça. Hoje, tudo que a gente quer, a gente pergunta para o Google. Exato. O Google está sempre certo? Não. O que eu estou querendo dizer é que o desafio do professor hoje, ele é muito maior, porque ele não é mais o dono do conteúdo, ele é o orientador do conteúdo. E o conteúdo está na internet. Então, esse acesso à informação, sem falar na quantidade de aplicativos, sem falar na quantidade de necessidade, né? Por exemplo, hoje
há 3 anos atrás, quem é que ia pensar que todo mundo ia estar usando o Uber, que todo mundo ia ter uma facilidade hoje para ter um conforto maior, já que o transporte público no nosso país ele não funciona direito. Exato. Entende? Então, tu criou uma solução tecnológica na época de crise, onde todas as empresas estavam demitindo. Em 2015, quando o Uber chegou na região metropolitana, só Caxias demitiu mais de 15 mil funcionários metalúrgicos do metal mecânico em março de 2015. Ninguém gerou tanto posto de trabalho na região metropolitana quanto os aplicativos de carro. Tem que ser regulamentados, tem espaço para o táxi, tem espaço para todo mundo. O que tu tem é que ter é entender que o mundo está mudando e que a gente tem que adequar essas mudanças. Hoje já vamos ter, a partir da meia-noite, o sinal analógico desligado. Em 107 municípios do Rio Grande do Sul, e a partir de amanhã nós já estamos na era digital na televisão. E não tem como, né? Se a gente for pensar 10 anos atrás, quando a gente falava da importância da internet para o mercado de trabalho, para série de coisas, a TV a cabo era mais importante do que a internet. Hoje, quem tem TV a cabo e internet em casa e tem filho, faça o seguinte teste. Quando cair a TV a cabo, vê se as crianças vão reclamar. Agora, quando cair a internet, as crianças vão chegar como? Não? Porque essa gurizada também é uma gurizada 2, 3.0, sei lá quantos .0 eles são. Mas é uma gurizada que aprende muito rápido, que não tem medo de teclar no celular, que não tem medo de perguntar as coisas para o Google, né? Não tem medo de olhar para o YouTube e usar o YouTube para ver como é que faz uma edição de vídeo, para ver como é que passa da fase do videogame, para ver, sabe? E eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 7 e uma filha de 3. Eles já sabem isso aqui para eles. Eles já nascem com chip conectado, né? Então, é justo que eu que tenho poder aquisitivo dê acesso à informação para os meus filhos e que a gente não tenha nas escolas públicas um computador por aluno, que a gente não tenha internet acessível para que os cidadãos de baixa renda... E aí, esse é um dos grandes problemas da política no Brasil. Às vezes a gente não se dá conta que inclusão gera mercado. Com certeza. Entende? Quanto mais as pessoas tiverem poder aquisitivo, mais elas vão consumir. E às vezes o capitalismo, a direita, ela é conservadora, ela não tem um discurso inclusivo, mas é uma estupidez. Porque quanto mais tu incluir... Porque o que acontece? A internet, ela criou um mercado globalizado, então todo mundo concorre contra todo mundo. Então nós somos uma nação. As nações que se digitalizarem mais rápido vão ser as nações que vão ter mais ideias, que vão ter mais soluções e, consequentemente, vão estar sempre à frente, vão ter mais grana, vão ter mais poder aquisitivo e, consequentemente, vão poder distribuir isso de uma maneira que tem que ter justamente uma distribuição uniforme. Agora, só vai ter essa distribuição se tu der a mesma condição para o cidadão de baixa renda do cidadão de classe média. Eu estudei em escola pública e eu estudei no Instituto de Educação em Porto Alegre, na época que o Instituto era tão bom quanto qualquer escola privada do país. E aí, hoje, eu vejo muita gente que tem filho em escola particular dizendo o seguinte, Anderson, meu filho estuda em escola particular, eu não tenho a ver com a educação pública. Essa é a maior burrice que um cidadão brasileiro pode pensar, e eu vou dizer por quê. Porque a escola privada, ela tem que ser um pouquinho melhor que a escola pública, sabe? Se a escola pública for ruim, basta que a escola privada seja um pouquinho melhor do que ruim, porque se tu tem filho e sobra lá um dinheiro para ti, a primeira coisa que tu vai fazer é investir na educação do teu filho. Exatamente. Então, quem baliza a educação no nosso país é a escola pública. A escola pública, ela precisa de excelência, e ela só vai ter excelência quando tu tiver uma escola atrativa. E o que é uma escola atrativa? Uma escola que tem tecnologia, uma escola que tem esporte, uma escola que tem cultura.
Eu Perfeito. era tribom no colégio, era tribom em matemática, sempre tive facilidade, mas eu achava a escola assim um saco, não gostava de estudar. Aquela metodologia não era aquilo. Nós temos que mudar isso. A escola tem que ser mais dinâmica, ela tem que atrair a gurizada para dentro da escola. E tu só vai atrair com tecnologia, com projetos legais. Tu vê as escolas que tem lá, escolas públicas que tem lá núcleo de robótica. O gurizada está aprendendo a fazer robô, cara. Sabe? E essa gurizada se encanta por isso. Verdade. Ao mesmo tempo que a gente está muito à frente do computador hoje em dia, a gente precisa ter uma contrapartida para isso, que é o esporte. Então, tu tem que difundir o esporte dentro da escola, dentro da sala de aula, para a gente ter também práticas saudáveis, porque essa geração está muito digitalizada. Então, é com um olhar amplo, né, e principalmente entendendo de tecnologia, já que é a minha área do Badesul, e eu escolhi isso cirurgicamente porque eu já tinha uma atuação política como deputado estadual. Né? Fui 2 mandatos de deputado estadual, concorri a deputado federal. Então eu fiz 40 mil votos em 2006, fiz 40 mil votos em 2010, fiz 60 mil votos para deputado federal, não me elegi, mas eu entendia que o meu ciclo na Assembleia, né, tanto como exemplo de ter sido o que mais economizou, como ser o primeiro deputado do planeta a escrever numa Constituição que a internet tem que ser um direito das pessoas, o meu ciclo tinha fechado. Eu tinha uma eleição garantida para estadual. Deu a contribuição, como se fala. Exatamente. Eu tinha uma eleição praticamente garantida para deputado estadual e entendia, não, na vida a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, tem que dar espaço para novas ideias e novas cabeças e novos pensamentos, para que eles também possam, porque é muito mais fácil, se tu é deputado, tu te reeleger, porque tu tem uma estrutura política muito mais forte. Mas eu acredito que a gente tem que ter um limite de reeleição por mandato, que a gente tem que ter um outro tipo de postura para estar reciclando a política, para estar trazendo cabeças novas. A gente não pode transformar a política numa profissão, ela tem que ser uma vocação que é o do cidadão. Que muitos têm. Todos, né? José Ivan está desejando boa noite, um abraço ao Mano Change, grande profissional da música. Pô, muito obrigado, José. William WD também, grande Mano Change, um abraço, sucesso, salve, grande presença. É o Didi, não é? Pô, Didi, um abraço pro Didi, um irmão meu aqui da cidade. O Didi é um dos maiores skatistas do Rio Grande do Sul aí, e tem toda, né? E o legal é que o skate e o hip hop, e eu sei que eles são muito fortes aqui, muito constituídos aqui. Próximos, aqui. Tem a Casa da Cultura. O Rafa da Rafuage lá. Então, e o legal da cultura hip hop é que ela é uma cultura que dialoga muito com a periferia e dialoga muito com a inclusão, né? Então, assim, muitas vezes, assim, eu mesmo, junto com o Didi, junto com o Rafa, a gente construiu um projeto que era música contra o crack, onde a gente ia para as escolas, onde a gente provava que o crack era uma epidemia, provava que o crack era uma doença social, e para não ser um assunto tão pesado para a molecada, a gente dizia, hoje a gente veio aqui fazer um rap falando mal do crack. Para isso vocês têm que prestar atenção no conteúdo que a gente tem, e vocês vão fazer poesias, vão fazer rima, e no fim a gente pegava essas rimas, fazia uma batida, fazia um beatbox, fazia uma confusão ali e usava as próprias rimas dos estudantes. E ali quantos talentos tu observava junto com o Rafa que tinha? Olha, eu fiz mais de 1000 palestras pelo Brasil, todas voluntário. Eu tenho mais de 3.000 páginas de poesias compostas em próprio punho pela gurizada, assim, sabe? Então, é um resultado instantâneo, um resultado prático, e principalmente passando o seguinte conceito: tu quer ser um vencedor, meu? Tu tem que acreditar em ti. Primeira coisa. E tu tem que entender que nada pode ser, o combustível da vitória é endorfina, é a adrenalina que tu aproveita dentro do teu corpo. Quando tu aprende a usar essa adrenalina a teu favor, tu vai superar todos os obstáculos. Seja para ter coragem porque muitas vezes assim, né, o moleque tem que tomar uma cerveja para ter coragem de chegar numa menina na festa. Pô, cara, se tu precisar tomar uma cerveja para ter coragem de chegar numa menina, a única coisa que pode acontecer é dizer não. Então, não deu não, pronto, parte para a próxima. Exatamente. Então, a gente trabalhou sempre muito esse conceito de personalidade. Um conceito que é o conceito mais importante do crack é o seguinte: crack é a única droga que não gera prazer. Crack gera depressão.
Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o cara associa a droga ao prazer. O crack, a absorção dele é tão rápida, ela é 180 vezes mais rápida que a cocaína, que é o que a minha geração conheceu como fundo do poço. O crack, em 10 segundos, ele é absorvido pelo teu cérebro. 10 segundos depois, abre um buraco de depressão que só é tampado por 10 segundos. Então é por isso que ele vicia tão rápido. E se uma coisa, em 10 segundos depois que tu usa, já te dá depressão, o que ela te causa? Depressão. Então, quando a gente entende que o crack é uma droga que não gera prazer, é uma droga, é uma epidemia social, é uma epidemia que gera violência, que faz a banalização da vida, porque hoje tu gera violência por uma pedra de crack, aí tu tá chamando a atenção de uma sociedade e tá chamando com a linguagem certa. E o hip hop, ele é a linguagem certa para chamar a atenção do jovem na periferia. Falando no ar, hoje, nesta quarta-feira, 14 de março de 2018, essa segunda parte do programa com o Mano Change, músico e também agora diretor de inovação e sustentabilidade do Badesul. Então, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando pela live, na nossa página Jornal Destaque. Podem curtir, compartilhar, comentar. Também no nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, e no nosso site, claro, destaque.tv. São 7 horas e 1 minuto em Esteio, já está escuro já na nossa cidade, já uma temperatura agradável. Bom, Esteio, o que tu remete a Esteio nessa visita hoje a Esteio, junto com uma comitiva, Cassan, nosso ex-vereador, ex-presidente da Câmara, uma personalidade aqui na cidade, o Newton Severo. O que é Esteio, além de ser a cidade, a terra da Expo Inter? É verdade, né? Eu tenho um vínculo com as máquinas agrícolas, por ser produtor de máquinas agrícolas, meu pai é industrial, e a nossa empresa é uma empresa tradicional, já tem 60 anos, então desde o começo a gente está expondo aqui na Expo Inter. E o pai, por ser presidente do sindicato, ele foi quem fez aquele movimento dentro do Parque Assis Brasil para criar o parque de máquinas ali atrás onde era um banhado. Exato. Quando ele começou esse projeto, eles estão dizendo que ele era louco, só que a Expo Inter movimentava 30 milhões em máquinas de negócio, e um ano depois de ter um lugar específico, já aumentou para 300 milhões. Por que isso aconteceu? Porque antes os espaços eram todos focados para os animais, assim como são, né? Ninguém tirou espaço do animal. Não. Mas como não tinha a parte de trás, os espaços que sobravam eram os espaços das máquinas, das indústrias de máquinas. O que acontecia? Um sujeito, para fazer um bom negócio, ele tinha que ficar uns 3, 4 dias na feira, porque ele caminhava para um lado, caminhava para o outro, caminhava, etc. E não tirava pedido, porque ele ficava com tanto pedido, ficava tão cansado que o cara perdia aquela coisa do negócio. Transformamos aquele banhado num parque de máquinas, e em um ano ele aumentou em 1000% a movimentação de recursos, e em 10 anos a gente chegou no número estratosférico de 3 bilhões de reais, que é o que movimenta hoje em negócios na feira. O meu vínculo, e eu até estava falando com o Dr. Miguel sobre isso, é porque eu vinha desde pequeno para cá, de andar no Parque Tupi, de comer churros, de ter stand, de ter toda essa relação. A minha vocação política, ela sempre foi muito representativa pela região metropolitana, pela popularidade que eu sempre tive na região metropolitana. Política pública tem tudo a ver com a região metropolitana. A gente sabe que os problemas de Esteio são semelhantes aos de Canoas, aos de São Leopoldo, aos de Porto Alegre, né? Mesmo tendo um olhar urbano, a gente sabe a importância do agronegócio do PIB do Rio Grande do Sul, por gerar poder aquisitivo em todo o estado, né? Eu sou fruto desse poder aquisitivo como artista, porque se a gente não tivesse tantos municípios desenvolvidos no estado e a gente só tocasse em Porto Alegre, ninguém ia aguentar mais a comunidade, né? Então a gente tem até um cuidado de gestão de carreira para não fazer muitos shows no mesmo lugar, para não saturar em relação a isso, né? Então, essa magnitude municipalista do Estado para a cultura, para desenvolvimento, para bons negócios, sempre foi. E a minha visão sempre foi uma visão ampla, uma visão globalizada. Então, legislar para Esteio é legislar para Porto Alegre, é legislar para São Leopoldo, é legislar para a região metropolitana. Ter esse olhar de desenvolvimento
em relação ao jovem é fundamental. E aí eu sou muito grato à experiência que eu tive nesses 3 anos como gestor de uma instituição financeira, do Badesul, porque o Badesul ele é um banco de desenvolvimento, né? A gente financia bons negócios, a gente financia bons empreendimentos que vão gerar emprego, que vão gerar renda para o estado do Rio Grande do Sul e infraestrutura para os municípios também. A gente pode financiar as prefeituras, financiar os prefeitos para que eles possam fazer asfalto, para que eles possam gerar mais, melhorar a infraestrutura de saneamento, tecnologia, uma série de coisas. O prazer que eu tive em atuar no Badesul, uma instituição que a gente pegou com 50 milhões de prejuízo acumulado em maio de 2015 e estamos entregando agora, vamos publicar o balanço, não podemos falar em números ainda, mas é um balanço positivo. Mesmo com a crise, com tudo, a gente está muito entusiasmado com isso. Mas o que mais me motivou a estar à frente do Badesul, na inovação, foi esse contato direto com os parques tecnológicos. Então, hoje, eu conheço a realidade das incubadoras, dos parques tecnológicos, das universidades, como é o ambiente inovativo, né? E sei justamente que a mola propulsora do desenvolvimento regional, de uma universidade, passa por investir em tecnologia. Aqui a gente tem um investimento do lado da Betaninha, ali perto do Parque de Exposições, que é para fazer um centro de pesquisa voltado na área da saúde. Tá? Isso é um projeto interessantíssimo, um projeto para gerar tecnologia para a saúde e agregar cada vez mais valor. Hoje a gente está começando também a entender a importância de criar espaços como coworkings, né, que são mais baratos e que, consequentemente, as startups, as pequenas empresas podem ter menos custo e ter um ambiente mais favorável para a inovação. Agora, o que a gente tem que se dar conta é que não existe uma universidade hoje que pense daqui para frente, que não cria ambientes para gerar tecnologia. E esses ambientes são os parques tecnológicos. Então, o que eu quero fazer no meu futuro, na minha relação que eu tenho com o parlamento, com a política, é fomentar esse empreendedorismo digital, é fomentar essa inovação através de incubadoras, através de espaços e de incentivos e de leis. Porque se tu tem lei ao incentivo ao esporte, tu tem incentivo à cultura, por que não ter uma lei de incentivo à inovação, ao empreendedorismo, né, ao meio ambiente, para que a gente tenha projetos sustentáveis, projetos tecnológicos que vão agregar valor? Porque é o seguinte, quando eu estava lá fazendo minhas palestras, quando eu estava lá falando em inovação, eu dizia para a gurizada, o conselho que o Mano dá para vocês é o seguinte: aprendam a ganhar dinheiro com a internet, porque o futuro está aí, o mercado globalizado está aí. A internet das coisas é uma realidade já. O que é a internet das coisas? Por quê? Porque um sensor que vai dizer a hora certa de desligar a luz do poste na tua rua e desligar, custa menos de $1. Então, quanto que tu não agrega para a gestão municipal gastando R$3 por poste de luz para que ele ligue e desligue sozinho? Para te botar numa cafeteira para ela ter a água na temperatura certa ou a quantidade certa, é $1 para a temperatura e $1 para a quantidade. Quanto que tu não agrega valor numa cafeteira que daqui a pouco custa R$100, mas ela tem o timer certo, etc. Isso custa muito barato para a indústria já. Por quê? Porque cada vez mais as coisas vão ser coisas que vão estar absorvendo dados e coletando dados para um Big Data, para uma informação maior. Vou te dar um exemplo. Eu sou um investidor hoje e quero investir num teatro, um teatro de coisas. Tu pode saber quantas pessoas tem em cada apresentação do teatro sem nunca ter botado um pé no teatro. É só botar um sensor em cada centro da cadeira. Quem sentar ali, é um ingresso que vendeu 2 ingressos. Então tu tem como saber a taxa de ocupação de um teatro, de um cinema, de o que for,
gastando $1 por cadeira, sem ter que colocar teus pés ali dentro, entende? Então, a tecnologia está aí e ela não vai mudar o mundo. Ela já mudou o mundo e nós não vamos mais voltar atrás. Temos que trazer a nosso favor a tecnologia. É isso aí. E quanto mais a gente entender, e quanto mais a gente investir em soluções locais tecnológicas, melhor, menos a gente vai depender da China, dos Estados Unidos e dos que estão. Porque a própria Adidas e a própria Nike não fabricam um par de sapato no mundo. Tudo é terceirizado. Tudo é terceirizado. Eles vendem conceito, eles vendem ideia, eles vendem tecnologia. Quanto mais a gente agregar valor a isso, quanto mais a gente ensinar o cidadão de baixa renda a pescar na internet, aí nós vamos estar fazendo um futuro de verdade. Com gestão tecnológica, com um olhar diferente. E isso não é coisa de maluco de pensar para daqui a 100 anos. Não, a Coreia fez isso e mudou de uma geração investindo em educação. Sabe? Melhorar a gestão pública é da noite para o dia. Basta tu botar meia dúzia de software dentro dos computadores que já existem na prefeitura e aplicar isso. O problema é as pessoas que têm medo de aplicar. Ah, sim. A mudança gera medo. Aí é que está o problema. E daí nós não temos uma geração moderna, nós já temos uma geração mais antiga. Porque o computador não vai diferenciar se é o presidente da República ou se é o cara ali que está desempregado. Ele vai dizer o seguinte: esse cara fez errado, não me interessa quem ele é. Ele é burro nesse sentido. Nós, seres humanos, a gente já pensa assim, não, mas não vou me meter com esse cara é figurão, esse cara é quente, é isso, é aquilo, etc. A gente ainda tem essa mentalidade. A gente é cheio de receio, a coisa é para ser certa e a gente bota um monte de confusão na cabeça. Com o computador não tem frescura. O computador te diz, esse cara fez isso aqui errado. Claro, para isso tu tem que parametrizar, para isso tu tem que criar. E é por isso que a gente precisa também reciclar um pouco a política para trazer pessoas que entendam a importância da tecnologia, porque é só assim que a gente vai mudar a realidade do nosso país. No teu ponto de vista, essas eleições 2018, que é um grande divisor de água na história do país, vamos ter uma renovação, no teu ponto de vista, em todas as esferas, ou ainda não? Vai ser primeiro passo de muitos que deverão ser dados ao longo de muitas eleições que virão pela frente? Eu acho que na maioria dos votos nós vamos ter renovação. Eu tenho medo com o voto mais importante, que é justamente o voto no Congresso Nacional. Sabe por quê? Porque assim, muitas vezes as pessoas não sabem a diferença de um deputado estadual e de um deputado federal. Um deputado estadual, que foi o que eu fui, ele não tem um centavo em emendas parlamentares do governo do Estado. Ele depende da boa vontade, da boa relação política que ele constrói, tá certo? Um deputado federal, ele tem 18 milhões por ano em emendas. Eu não sei como os deputados federais do meu partido usam esse recurso. É uma grande caixa preta. Entende? Na verdade, e aí o que acontece? Tu tem 18 milhões em emendas. Para não te reeleger, tu tem um cartório, que tu quer, para não te reeleger, trabalhando sério, sem fazer falcatrua, Sim. Tu tem que fazer muito esforço. Sabe? O que acontece? Poucas pessoas são candidatas a deputado federal porque sabem que os deputados federais têm muita estrutura política para se reeleger. Eu acho que a gente vai ter uma renovação. Ela não vai ser tão grande no Congresso. Acho que na Assembleia maior, acho que nas vereanças maiores, a gente vai continuar tendo uma renovação natural. Mas a minha esperança é o clamor da sociedade e o clamor da mídia por mudança. Porque muitas vezes dinheiro não significa nada. Se a gente tiver uma campanha de renovação, de mudança, e o voto, por incrível que pareça, o deputado federal, ele acaba sendo um voto tão importante, porque eu brinquei com o Marquesan, tá? Quando o Marquesan se elegeu, o Marquesan era deputado federal. Isso. E se elegeu prefeito, eu cheguei para ele assim, Marquesan, em Porto Alegre, te sobra 18 milhões para te investir em projetos?
na cidade? Tipo, não. Ah, claro que não, mano, não sei o que, nós temos déficit, deu assim, então tu fez uma escolha muito errada, meu. Muito errado. Se tu era deputado federal, não tinha a pressão que tu tinha. Não. Tá? Tinha 18 milhões e agora tu não tem mais, tu poderia fazer mais pela cidade de Porto Alegre sendo um deputado federal do que o prefeito de Porto Alegre. Olha a importância num país e num estado que está com dificuldade financeira como o nosso, que um deputado federal acaba tendo. Ele tem 18 milhões por ano. E a gente não sabe como eles prestam contas nisso. Então, na verdade, se a gente começar a entender isso, a gente vai ver, não, mas para aí. Será que eu não preciso de alguém que preste contas de como está usando esse dinheiro? Será que Então, a gente tem muito que mudar. Só que o que eu entendo é o seguinte, ó, e eu vi isso muito bem como músico, porque eu sempre fui muito atuante nas redes sociais, sempre tive muitos seguidores, aquela coisa toda. Antes das manifestações de junho de 2013, quando eu falava alguma coisa nas minhas redes sociais em política, as pessoas diziam, mano, tu é da galera, tu é músico, por que tu tá falando de política, não sei o quê, Tu sentia assim que aquilo te perdia seguidor, não ganhava. Depois daquela manifestação, as pessoas começaram a se engajar muito mais em política. É normal que a gente tenha um extremismo. Eu não acredito nesse extremo, porque o extremo não tem diálogo e o extremo ele é muito de discurso. Chega na hora, ele não tem governabilidade, né? O cara que é extrema direita, o cara que é extrema esquerda, ele briga com todo mundo e depois ele não constrói ponte. E construir ponte não é construir ponte para roubar, é construir ponte para melhorar o Brasil, é para ter o respeito à democracia. Né? Existe uma norma, uma lei e tu tem que ter respeito a isso. Então, quando tu constrói isso, tu acaba tendo um olhar diferente da sociedade. A mídia, eu tenho convicção que a grande mídia, né, a mídia local nem se fala, mas a grande mídia ela vai trabalhar muito essa questão da renovação. Agora, como vão ter poucos candidatos que vão renovar para deputado federal, vão ter poucos postulantes, e os deputados federais têm muita força, e ainda por cima o fundo partidário, que hoje aumentou em 1000% de 4 anos para cá, de 200 milhões, que era o dinheiro que os partidos tinham para fazer campanha política, hoje são de 2 bilhões. Esse fundo partidário, ele é proporcional ao número de deputados federais que cada partido tem. Então, consequentemente, os próprios partidos eles vão dar muito mais estrutura política pública, legal, limpa, para os atuais deputados do que para os postulantes. Então, isso já é mais uma dificuldade, porque, infelizmente, a gente não pode fazer campanha no Facebook, na internet. Isso é um absurdo. Se a gente vivesse num país sério, onde tu pode, por que eu não posso dizer o seguinte, eu vou fazer campanha nas redes sociais, porque aí eu vou saber com quem eu estou falando e vou gastar muito menos. Porque aí os atuais políticos perdem o controle. Tu pode fazer política, né? Eu tenho uma fanpage com 50 mil pessoas no Facebook. Se eu fizer uma publicação sem patrocínio, essa publicação ela não alcança 1000 pessoas. Por quê? Porque é o jeito que o Facebook usa para monetizar os recursos, para monetizar dinheiro. Se eu gastar R$10, eu chego em 30 mil, entende? Então, se existe um mecanismo que deveria ser apto para fazer campanha política, é a internet, é anúncios pagos na internet, desde que tu preste contas com isso. É muito melhor do que tu ficar ficando papel e jogando papel para cima, para sujar a cidade e para empurrar aqueles papel na casa das pessoas, entende? Só que os caras que têm a caneta na mão perdem o poder com a internet. Porque aí tu não tem como mensurar, tu não sabe, daqui a pouco um cara que vai gastar menos pode ter muito mais voz e pode ter muito mais abrangência do que nessa idiotice retrógrada de tu pegar e ficar jogando papel para cima. Né? E que suja a cidade. Exatamente. Douglas Torres, Silvia Matos, Juliana Azeredo Dias, Silvia Colombo, Charla Azevedo, que manda um salve. Tá? O Edson Santos, nosso colega do Papo de Terça e também do Resenha Esportiva, às terças-feiras também está mandando um abraço, boa noite. A Drica Motoni, sempre nosso espectador e ouvinte fiel. Drica.
Amanda Oliveira, o Jones Beneman, o José Ivan. Pô, bombou, hein? E como? Tá muito bom e olha, foi rápido, passou muito rápido. Mas eu falo demais, Anderson. A Charla Azevedo, um grande abraço, Mano Changes. O William WG também. Tá, grande presença, Mano Change. Pô, Didi, meu irmão aí, um abraço. Que bom que tá vendo aí. E como é que vai ser? E shows agora final de semana, hoje já estamos na quarta-feira. Sim, a gente toca em Soledade, no sábado, cidade. Né? E também é só acessar lá www.comunidadenjitsu.com, a gente no Facebook, no Instagram, Tamo aí, não tem... Quantos anos de carreira? 23 anos. 23 anos. O que mudou na música, naquele começo do Comunidade Ninjitsu para hoje, 2018? Olha, por do mais... CD ao download. Sem dúvida, né? É muito boa a tua pergunta, porque a primeira tecnologia disruptiva da internet foram os downloads de música, né? Foi o Napster lá. O Napster praticamente quebrou as gravadoras. Sim. E foi lá. Eu me lembro, né? Tu devia fazer isso também. A gente só tinha internet discada por telefone. Por muito tempo. E daí da meia-noite às 6 da manhã, tu pagava um impulso. Só que era o seguinte, cara, tu levava da meia-noite às 6 da manhã para carregar uma música de 3 mega, cara. E daí tu acordava no outro dia, consegui baixar a música. Não sei que. E tu vê, com essa velocidade de tartaruga, mesmo assim, revolucionou a indústria da música, né? Então, mas eu entendi a tua pergunta, não são os fonogramas como eles são distribuídos e consumidos, né? Os fonogramas são as músicas, as composições dos artistas. Sim, a qualidade da música, a história da música, né? Eu acho assim, a análise que eu faço é o seguinte: antes, tu tinha uma estrutura muito atrelada às rádios, né? Então as rádios elas eram o primeiro filtro dos artistas. Isso era bom e mal, porque muitas vezes tu não tinha contato com todo mundo, muitas vezes tu não tinha capacidade de levar a tua música até algum lugar, mas tu tinha um crivo, tu tinha uma referência, né? Tu tem o locutor, tu tem o programador da rádio, tu tem esse cara que diz assim, que música legal, essa música vai ser um sucesso, etc. Então tu criava uma programação, tu tinha uma curadoria. Hoje as músicas explodem muito mais no YouTube, porque hoje o maior streaming de música não é o Spotify, é o YouTube, onde as pessoas mais ouvem música no planeta é pelo YouTube. Então, quando uma música estoura no Brasil, no YouTube, ela viraliza, é muito mais por ser uma piada, é muito mais pela imagem, é muito mais pela brincadeira, não pela... Assim, a comunidade sempre foi debochada por natureza, eu não sou preconceituoso, meu negócio é liberdade de expressão, tu pode fazer qualquer coisa, eu sou um diagnóstico lógico do que está acontecendo. Só que no Brasil é muito mais fácil viralizar uma coisa engraçada do que alguma coisa com conteúdo. Exatamente. Né? Mas isso cabe eu sempre digo assim, eu hoje, por causa da política, eu estou sempre ouvindo mais informação no rádio do que música, tá? Faz parte da minha vida. O meu grande desafio é educar meus filhos, é chegar em casa e dizer assim, pô, filho, ouve esse som aqui, olha, isso aqui é o baixo, isso aqui é a guitarra, olha aqui, etc. Então, se a gente tiver uma relação cultural e eu sou do tempo daquela coisa do pai passar o vinil para ti, né, de tu ter a coisa de tu gravar a fita cassete, tu tinha uma relação mais sólida, mais humanizada, não era largada, não era uma coisa tão plastificada assim, né, que tu recebe pelo WhatsApp, que tu baixa aqui quando tu vê que no e-mail ali, etc. Não. Então tu tinha um cuidado maior, tu ia lá, tu via quem eram os músicos, tu via a ficha técnica, etc. Hoje não tem mais, então cabe a gente que gosta de música, né? E eu nunca vou dizer para o meu filho isso é bom ou isso é mal, porque eu acho que o artista que ele tem preconceito com qualquer estilo de música, ele está diminuindo o leque de informação. E diminuindo o leque de informação, ele tem um potencial muito menor de ser criativo. Vou te dar um exemplo, né? Quando começou o funk no Brasil, o baile funk, na hora a gente que sempre foi apaixonado por música negra e rock, entendeu que aquilo ali era uma AM bass, que era um hip hop um pouquinho mais acelerado e que era uma música eletrônica feita de uma maneira precária na periferia. Cara, o samba era uma música
feita na periferia, com condições precárias e que criaram os instrumentos, etc. E hoje, né, a música brasileira é uma das 4 mais consumidas do planeta. Então, poxa, olha aqui o que os caras estão fazendo com pouco recurso eletrônico, eles estão fazendo música eletrônica na periferia. Pô, isso aqui tem a ver com James Brown, com George Clinton, com as coisas que eu bebo, assim. Então, que legal, que bacana. Então, o que a gente fez? A gente foi a primeira banda no planeta a misturar o rock com a batida do baile funk. Daí, por isso, Anderson, eu toquei na Espanha, em Portugal, na Ucrânia, no Japão, na Alemanha, porque eu fiz uma música inusitada. Então, se eu fosse preconceituoso, dissesse, isso aqui isso aqui é música de periferia, não sei o que, isso aqui não é legal, rock elitizado, pibibi, pamá. E uma das coisas, daquelas casualidades da vida que acontece, né? Uma vez a gente estava tocando naquele projeto da Caravana do Gauchão, no dia do Beatles Day. Beatles Day é um projeto que acontece em Porto Alegre, nos bairros nobres, ali na Cidade Baixa, onde várias bandas tocam Beatles. É muito legal o projeto. É muito legal. Mas coincidiu de um dia a gente estar na Caravana do Gauchão na Restinga, e no mesmo dia do Beatles Day. E eu disse o seguinte lá na Caravana da Restinga: eu tenho muito orgulho de tocar rock e de poder, num dia onde lá nos bairros nobres está se celebrando a cultura dos Beatles, a cultura do rock, mas por eu ter uma linguagem de periferia, por eu ter uma mescla da batida do funk com o rock, poder estar aqui tocando para vocês. Isso me orgulha muito mais. E o que eu estou fazendo para o rock é muito mais interessante. Não que o Beatles Day não seja um projeto, mas tu levar uma cultura do rock para a periferia com uma linguagem, com uma capacidade de mesclar com uma batida, entendendo justamente como esse cara se comunica, como esse cara, né? E isso acaba sendo muito bárbaro. Outra coisa, antes das pacificações das favelas carioca, a gente foi da Sony, nosso segundo disco, e por ter essa coisa de misturar o baile funk com rock, a gente fez todas as periferias, todas as rádios de periferia do Rio de Janeiro, e foi a melhor experiência da vida que eu tive. Eu subi em lugar que a polícia não sobe. E aí o cara vê o tamanho da responsabilidade que ele tem, Anderson, porque eu tenho uma coisa que é a imunidade artística. Quando tu está indo numa comunidade, tu é bem recebido porque tu está indo levar diversão, tu está indo levar cultura, tu está indo levar só coisas positivas. Então, toda essa bagagem cultural que eu tenho foram fundamentais para quando eu virei deputado estadual, ou estive deputado estadual por 8 anos, entender que eu tenho que atender muito bem as pessoas, porque eu venho da música, eu venci fazendo música no Brasil, que é uma coisa muito difícil. Muito difícil Se mesmo. eu fosse aquele cara que achasse que eu era a única bolachinha do pacote e que, estou muito cansado de atender os fãs, eu não teria valor, porque eu acho que um cara no Brasil que tem esse tipo de postura, ele não merece onde ele está. Porque o mínimo que tu pode fazer é atender bem o teu cliente. Né? E as pessoas que gostam de mim muitas vezes deixam de sair, deixam de fazer um monte de coisa, deixam de consumir os seus recursos para poderem ir no meu show, para se divertirem. Então eu tenho uma obrigação de tratar essa pessoa da melhor maneira possível, independente se eu estou brigado com a minha mulher, independente se eu estou com um problema, independente, eu estou ali para prestar um serviço, para dar um serviço de atendimento para essa pessoa. Então, no momento que eu sou uma figura pública, que quem paga o meu salário é esse cidadão, o mínimo que eu posso fazer é atender esse cara muito bem. O mínimo que eu posso fazer é ser grato à experiência que eu tive nesses 8 anos como deputado estadual e nesses 3 anos como diretor do Badesul. Só um programa só por música. Tá aí, um do Badesul e outro só de música. Seja sempre bem-vindo. Que bom, muito obrigado. Esses microfones aqui estão à disposição sempre que quiser. Muito obrigado, muito obrigado. Com música, falando da política, assim, se deixar a gente entra à noite falando sobre principalmente esses assuntos que tu domina tão bem. Obrigado, irmão. Tá. Show de bola, um abraço para a Graziela Santos também que está nos assistindo, a Fernanda Duarte lá em Palmares, amanhã quero aqui, amanhã tem toque de magia, tá? Que horas? 5h15, tá?
A Paula Rodrigues também, um beijo, Paula, lá de Novo Hamburgo, também acompanhando a nossa live no Facebook, enfim. Para todos, que eu não falei, que eu não citei, porque é muita gente, mas um forte abraço, muito obrigado pela atenção de vocês. Mais ainda agradecendo ao Jones por ter cedido uns minutos do programa, do horário dele, que vai começar daqui um pouquinho, tá? Espaço do Axé, tá? Muito obrigado, até amanhã de manhã, às 9 horas, com manchetes em destaque, tudo de informação e notícia que vai comandar a nossa quinta-feira, 15 de março de 2018. Um forte abraço, uma boa noite e até a próxima. Tchau. Right.